Olá, meu nome é Saulo de Matos. Essa é mais uma aula do curso de Teoria do Direito, intitulada Integridade no Direito. Essa aula vai fazer referência ao capítulo 7º do livro Império do Direito, de Ronald Dworkin. Eu vou, como de costume, compartilhar os slides aqui da aula para vocês. Vocês terão acesso a esses slides pelo sistema da Universidade Federal do Pará. Então, o título da aula é Integridade no Direito, mesmo título do capítulo 7º do Império do Direito, livro de Ronald Dworkin, que está sendo analisado por nós neste semestre emergencial do curso de Direito da Universidade Federal do Pará. O capítulo 7º do livro dá continuidade à discussão que Dworkin fez no capítulo 6 sobre a integridade na política. E as principais conclusões que nós temos no capítulo 6, que vocês já estudaram, são basicamente duas que importam muito para nosso debate aqui sobre integridade no direito. Primeiro, Dworkin conclui no capítulo 6 que a melhor forma de justificar as obrigações políticas é pelo que ele vai chamar de obrigação associativa. Então, Dworkin vai refutar o anarquismo, vai refutar a ideia de um contrato social, vai refutar também a teoria de John Rawls do fair play, né, do jogo limpo, e vai chegar à conclusão que a melhor forma de justificar uma obrigação política por parte dos cidadãos e cidadãs é por meio do que ele vai convencionar chamar de obrigação associativa. A ideia de obrigação associativa, ela pressupõe a ideia de comunidade política. Então, Dworkin já, de alguma forma, responde também às famosas críticas dos comunitaristas da década de 80 sobre a forma como os liberais fundamentam as obrigações políticas. Dworkin vai buscar responder isso, dizendo que, na verdade, as obrigações que podem ser fundamentadas dentro de uma comunidade política liberal, elas também pressupõem uma ideia de comunidade política e pressupõem também uma ideia de obrigação associativa. Essa obrigação associativa ela tem 4 características. A primeira, a obrigação associativa ela tem um caráter especial, ou seja, é uma obrigação que você tem com relação a uma comunidade política específica, ou seja, um brasileiro ou brasileira tem uma obrigação especial com relação à comunidade política, aos cidadãos e cidadãs brasileiros e não, por exemplo, aos cidadãos e cidadãs canadenses. Então, há um caráter especial da obrigação, há um caráter pessoal dessa obrigação. Essas obrigações, portanto, elas são pessoais com relação a cada cidadão que compõe e constitui a comunidade política. Essas obrigações associativas constituem um cuidado com os demais membros da comunidade, então há um cuidado especial e pessoal com relação aos demais membros que têm esse status de cidadania vinculada à comunidade política a qual eu pertenço. E, por fim, há uma obrigação de igual respeito e consideração por esses membros da comunidade. É interessante destacar aqui que, ao contrário do que parece, Dworkin não acha que essa ideia de comunidade política esteja associada à ideia de soberania nacional, ou seja, de Estado-nação. Em seus escritos posteriores, principalmente em seu escrito já póstumo sobre o direito internacional, Dworkin vai afirmar que a ideia de obrigação associativa, a ideia de comunidade política, pode ser estendida para uma comunidade internacional. É possível pensar uma ideia de comunidade política pensando a comunidade internacional. Então, esse conceito de Dworkin não se restringe a comunidades nacionais, embora Dworkin acredita que, no caso do direito internacional, no caso das comunidades internacionais, seja necessário que você pressuponha uma comunidade internacional para que você possa pensar o direito internacional. Então, a ideia de comunidade internacional, a ideia de comunidade, para ser mais claro, é um pressuposto para a ideia de obrigação associativa no Dworkin. Além disso, além da ideia de obrigação associativa, Dworkin também, como consequência dessa ideia,
vai defender a ideia de obrigações de papéis. O que significa isso? Significa dizer que os diversos papéis ocupados, papéis no sentido de papéis institucionais ocupados pelos cidadãos e cidadãs em comunidades políticas, determinam o tipo de obrigação que aquela pessoa tem. Então, Dworkin vai dizer que os magistrados e magistradas têm, por exemplo, uma obrigação de papel, uma obrigação institucional própria de magistrados e magistradas, que não se confunde com a obrigação de papel, por exemplo, que tem um deputado federal ou um vereador. Então, cada papel que vai ser ocupado por alguém em uma instituição da comunidade política ou do governo, para ser mais preciso, traz consigo certas obrigações que eu tenho por eu ter ocupado aquele papel social. Então, as obrigações dos magistrados não são obrigações do ponto de vista de um sujeito moral universal, mas sim obrigações do ponto de vista de alguém que ocupa um papel específico dentro de uma instituição da República ou da comunidade política. Então, existem essas obrigações de papéis que são importantes aqui no Dworkin para pensar as obrigações associativas. As principais ideias do capítulo 7º do Império do Direito são as seguintes. Esse capítulo ele é um dos mais lidos do Império do Direito. Eu diria até que é o capítulo talvez mais lido do Império do Direito, no capítulo 7. Esse capítulo traz uma série de noções ou conceitos que são muito associados a Dworkin. É quase impossível pensar o Dworkin sem pensar esses conceitos que eu vou apresentar agora. Então, o capítulo 7º é um capítulo que Dworkin vai trazer o seu modelo de teoria do direito. Enquanto no capítulos anteriores do livro, até o capítulo 5º, Dworkin estava muito mais preocupado em refutar as teorias do direito vinculadas ao aguilhão semântico, né, que é o capítulo 1, 2 e 3, e a partir do capítulo 4 e 5º, refutar as teorias que ele compreendia como inadequadas para explicar o fenômeno do direito, o convencionalismo e o pragmatismo. A partir do capítulo 6 e 7, Dworkin vai apresentar a sua teoria do direito, ou seja, ele está apresentando agora uma dimensão positiva das suas proposições sobre direito. E as principais ideias do capítulo 7 são as ideias, são os slogans e ideias mais vinculadas a Ronald Dworkin. Então, quando vocês pensam do Dworkin, vocês têm que pensar nessas ideias aqui que eu vou listar para vocês. A primeira, a ideia do romance em cadeia, uma ideia muito vinculada do Dworkin. Então, a ideia do romance em cadeia aparece no capítulo 7º. A ideia do juiz Hércules, que é muito citada também. Então, quando você pensa em Dworkin, você vai pensar sempre nessa ideia do juiz Hércules, que eu vou explicar para vocês ainda o que é. A ideia da única resposta certa para questões jurídicas complexas, inclusive em casos difíceis. Dworkin vai defender que existe uma resposta certa para questões jurídicas complexas. E a ideia do direito como integridade, que vai ser explicada aqui no capítulo 7º, que tendo uma dupla papel aqui, é uma negação do convencionalismo e do pragmatismo, e também uma narrativa política para o direito. Então, o capítulo 7º, ele introduz esse conjunto de ideias, né? Romance em cadeia, juiz Hércules, única resposta certa e direito como integridade. É importante salientar aqui que, diferente do capítulo 6, em que Dworkin estava preocupado em discutir a integridade na política, ou seja, a integridade tanto do ponto de vista do cidadão, da cidadã, quanto do ponto de vista do legislador e da legisladora, aqui, no capítulo 7º, Dworkin está preocupado em defender a sua visão, a sua narrativa política do direito do ponto de vista do magistrado e da magistrada. Esse é o ponto aqui que Dworkin vai enfatizar, e ele vai fazer isso defendendo 3 teses básicas: a tese do romance em cadeia, a tese do juiz Hércules e a tese da única resposta certa para questões jurídicas complexas. Como eu já devo ter comentado em outras aulas, e repito aqui, Dworkin vai buscar redefinir o modelo
da teoria do direito, o modelo de determinação conceitual da teoria do direito. E para Dworkin, uma teoria conceitual, ela tem que explicar três coisas. Primeiro, quais práticas devem ser consideradas como relevantes para a determinação do conteúdo de um conceito. Então, imagine um conceito de mesa. Quais práticas sociais devem ser consideradas relevantes para determinar o que é uma mesa? 2. Quais aspectos das práticas são relevantes para a determinação do que é uma mesa? E 3. Como combinar os diferentes aspectos para fins de determinação do conteúdo conceitual, ou seja, do que é uma mesa. Então, essa é uma teoria de determinação conceitual geral. Dworkin vai trazer essa teoria geral de determinação conceitual para o direito, tentando pensar um modelo de determinação conceitual, um modelo de teoria dos direitos. Ou seja, para Dworkin, uma teoria do direito, ou seja, um esquema interpretativo com o objetivo de determinar o conteúdo do direito, deve cumprir os seguintes aspectos, deve responder as seguintes questões. Quais práticas devem ser consideradas relevantes para a determinação dos direitos? Quais aspectos das práticas são relevantes? E como combinar os diferentes aspectos para fins de determinação do conteúdo do direito? Então, essas três perguntas precisam ser respondidas para quem você tem um modelo de direito. E a gente já viu que o convencionalismo não responde bem a essas três perguntas, né? E aqui o Dworkin vai defender que o direito como integridade, que é a sua tese para a teoria do direito, responde melhor a essas três questões que ele coloca como questões decisivas para a determinação do conteúdo do direito, ou seja, para a teoria do direito. Então, uma teoria do direito precisa dizer quais práticas sociais são relevantes, quais aspectos das práticas são relevantes e como combinar esses diferentes aspectos para determinar quais direitos são verdadeiros, quais proposições jurídicas são verdadeiras. A Dworkin vai ter uma tese principal, que eu já expus para vocês em outras aulas, que é a teoria do direito. Ela tem o sentido point da prática argumentativa institucional dos direitos jurídicos, consiste em autorizar ou não o uso do poder coercitivo pelo governo contra os indivíduos. A teoria do direito ela é um modelo que seleciona certos aspectos da nossa prática social para determinar quando autorizar ou não o governo a utilizar o seu poder coercitivo contra os indivíduos. Todas as vezes que você tem o governo utilizando o seu poder coercitivo contra o indivíduo, você tem o direito aí atuando, porque é o direito que, para Dworkin, vai legitimar o uso do poder coercitivo pelo governo contra os indivíduos. E Dworkin tem duas teses fundamentais que nós já discutimos em outras aulas, e aqui vão ser retomadas na forma do direito como integridade, duas teses principais. A primeira, a tese do único sistema, ou seja, Dworkin vai acreditar que o direito ele não deve ser pensado como um sistema autônomo, independente da ética, da moral e da política. Na verdade, o direito ele é um departamento da política e ele deve ser pensado de modo integrado entre todas as áreas que compõem o que nós podemos chamar de filosofia prática. Existe uma interligação, uma conexão necessária entre direito, moral e política e ética. E Dworkin vai defender isso como a tese do único sistema. Então, portanto, as obrigações jurídicas são um subtipo de obrigações morais. E essa tese do único sistema é uma tese fundamental para a compreensão de Dworkin. 2. Dworkin vai defender a tese interpretativista. Os argumentos jurídicos só podem ser justificados com base na identificação do point, ou seja, do sentido inerente à prática argumentativa institucional do direito. Vou explicar isso ao longo dessa aula também. A tese interpretativista é uma das teses principais de Dworkin. Dworkin acredita que toda interpretação, toda determinação do conteúdo conceitual de conceitos interpretativos se dá por meio da atribuição de um point ou de um sentido para a prática que está sendo analisada ou compreendida. Já vai entender isso aqui com base na prática da decisão judicial. Então, foco agora é a decisão judicial e como o direito como integridade pode ser um modelo para decisões judiciais. É interessante aqui observar que, quando o Dworkin fala de modelo, ele não quer falar de método. Não é que o direito como integridade, aqui no capítulo 7º,
seja um método para solucionar conflitos judiciais. Ele é um modelo, ou seja, ele vai explicar quais práticas são relevantes, quais aspectos das práticas são relevantes e como combinar esses aspectos. É isso que ele vai tentar explicar. O método de resolução de questões jurídicas será objeto de outros capítulos, né, posteriores do Império do Direito, e muitas vezes Dworkin vai ser omisso com relação a qual método próprio será utilizado. Ele apresenta, portanto, para vocês uma imagem ampla de como o direito deve ser pensado na forma de um direito como integridade, na forma de uma teoria da decisão judicial. Esse é o ponto aqui que a gente tem que focar no capítulo 7 do Império do Direito. E aí, Dworkin vai defender o seguinte, que a dimensão adjudicativa, ou seja, a dimensão da decisão judicial, do princípio da integridade, instrui as magistradas a identificar direitos e obrigações jurídicas como se elas fossem criados por um único autor, uma comunidade política personificada. Então, notem a primeira tese, uma tese fundamental aqui para a compreensão do direito como integridade. Dworkin vai dizer que, para que alguém tome uma decisão judicial, é preciso que essa pessoa pressuponha que o direito é criado por um único autor ou autora, o que Dworkin vai chamar de comunidade política personificada. Então, assim como lá na obrigação política, Dworkin pressupõe uma comunidade política que vai gerar as obrigações associativas entre os membros, aqui Dworkin vai pressupor uma comunidade política personificada que vai gerar a possibilidade de alguém justificar uma decisão judicial. Mas como essa pessoa vai pressupor uma comunidade política personificada para decidir, para tomar uma decisão? Então, quais são os comprometimentos que alguém deve aceitar para tratar o direito como integridade? E aqui eu destaco algo que muitas vezes é passado sem muita relevância no Dworkin, o fato de Dworkin utilizar a ideia de como, né? O termo como integridade. Então, não é que o direito é integridade, é que eu posso compreender o direito como integridade. Então, eu posso atribuir ao direito uma narrativa da integridade. Assim como eu posso atribuir ao direito uma narrativa do convencionalismo, assim como eu posso atribuir ao direito uma narrativa do pragmatismo. Então, a teoria do direito de Dworkin, ela não é uma teoria que diz como o direito é, mas sim que interpreta a nossa prática jurídica e atribui a essa prática jurídica um certo sentido. Então, quando eu digo que eu estou utilizando a metodologia dworkiniana, significa, se eu adotar o direito como integridade, significa que eu estou interpretando a prática jurídica de uma determinada forma. Eu estou atribuindo à prática jurídica uma certa narrativa, uma narrativa específica. Quais são os comprometimentos que alguém que adota o modelo de direito como integridade deve adotar? O primeiro, proposições jurídicas são verdadeiras se elas figuram no ou dos princípios de justiça, equidade e devido processo legal, que oferece a melhor interpretação construtiva da prática jurídica da comunidade. Já viu isso em outras aulas, né? Então, as proposições jurídicas são verdadeiras quando elas fluem, quando elas resultam do conjunto de princípios que melhor explica a prática jurídica da comunidade. E essa explicação, necessariamente, segundo Dworkin, deve incluir discussões sobre justiça, equidade e devido processo legal. Então, essa é a primeira questão. Então, eu preciso personificar a comunidade política porque eu preciso compreender quais princípios fazem parte dessa comunidade política para que eu possa compreender quais direitos devem fluir, devem resultar desses princípios pressupostos pela comunidade política personificada. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Dworkin vai rejeitar uma separação estrita entre interpretação e construção, né? Então existe em Dworkin uma conjugação entre interpretação e construção.
Dworkin rejeita, portanto, a ideia de que uma coisa é interpretar ou descrever, outra coisa é construir. São coisas que em Dworkin se unem. Interpretar e construir trabalham em conjunto. Você não tem uma separação estrita entre o que é descrever e o que é valorar ou prescrever. Em Dworkin, isso, repito, se torna conexo, de modo que essa é uma das características principais do chamado interpretativismo, a rejeição do descritivismo. Significa que as teorias aqui, como o convencionalismo e o direito como integridade, não podem mais ser consideradas teorias que descrevem, mas sim são teorias que valoram, portanto, compreendem valorativamente, substancialmente o direito, sem aquele mito, que para Dworkin é um mito do descritivismo próprio das teorias semânticas, das teorias que estão vinculadas ao que ele vai chamar de aguilhão semântico. Então, não existe uma separação estrita entre interpretação e construção. A gente vai ver daqui a pouco que o que Dworkin defende, na verdade, é uma reconstrução da prática jurídica. Essa é a segunda tese. A terceira tese é justamente a que eu adiantei há pouco, que o conceito de direito pode ser compreendido como uma reconstrução normativa, ou seja, direitos e obrigações que fluem de decisões coletivas pretéritas e, por isso, autorizam ou exigem coerção. Então, o Dworkin vai ter toda uma preocupação de colocar que o direito, para ser compreendido de maneira adequada, ele deve ser compreendido como uma reconstrução. Toda reconstrução é valorativa. Por quê? Porque você vai precisar selecionar aspectos da prática que devem ter primazia para a explicação daquela prática. Então, é como se vocês tivessem, por exemplo, um quadro, uma obra de arte, e vocês precisassem selecionar alguns aspectos dessa obra de arte que são relevantes para explicar a própria obra de arte. Então, se vocês lerem um romance do Machado de Assis, né, Memórias Póstumas, por exemplo, de Brás Cubas, vocês vão naturalmente ter uma certa interpretação sobre a obra. Como vocês vão interpretar? Primeiro, vocês vão selecionar aspectos da obra, né, que parecem ser mais relevantes para a compreensão do Machado de Assis. Vocês podem, inclusive, procurar saber mais sobre Machado de Assis, procurar, inclusive, ler diversas vezes a obra para tentar encontrar esses pontos, mas é importante que vocês encontrem esses pontos relevantes que vão gerar a possibilidade de vocês interpretarem adequadamente a obra. A mesma coisa acontece no direito. Vocês vão ler precedentes, ler leis que vão ser julgadas e alguns aspectos dessas leis vão ser relevantes para que vocês depois interpretem e digam quais direitos são válidos, quais direitos devem ser considerados verdadeiros, quais proposições jurídicas são verdadeiras. Então, essa é a ideia de reconstrução normativa que está por trás aqui do Dworkin. E, para Dworkin, como eu já salientei, a própria consideração de um determinado fato social, por exemplo, a promulgação de uma lei, o Código Penal, que é um fato social, é um problema interpretativo ou valorativo, que deve ser solucionado pelo esquema principiológico. Então, todo problema interpretativo deve ser solucionado pelo esquema principiológico, ou seja, pela atribuição de certo valor àquela prática e identificação de certos princípios que vão guiar a identificação ou justificação das proposições jurídicas válidas ou verdadeiras. Assim, Dworkin vincula a ideia de um conceito interpretativo com um conceito de intencionalidade. Toda interpretação pressupõe a atribuição de uma intenção à prática. Essa intenção não é a intenção do indivíduo ou de um grupo, mas é a intenção da comunidade política personificada. Então, todas as vezes que eu vou interpretar uma lei, eu tenho que pressupor uma comunidade política personificada, porque é só a partir dessa personificação que eu consigo identificar qual o sentido da prática e quais princípios vão ser importantes para aquela prática jurídica.
E aí Dworkin vai apresentar a ideia do romance em cadeia ou romance em série. Dado que você tem uma comunidade política personificada, como eu já expliquei há pouco, Dworkin vai dizer que é importante que, para que você justifique uma decisão judicial, você pressupõe uma certa narrativa do direito. Aqui tem uma certa narratividade própria da teoria dworkiniana. Dworkin vai dizer que toda decisão judicial ela precisa pressupor uma narrativa do direito, uma narrativa da comunidade política. E cada decisão judicial é um capítulo da história daquela comunidade política. Cada decisão judicial precisa ser pensada como um capítulo de uma série de decisões ou de uma história da comunidade política. E, portanto, a primeira pergunta que se deve fazer é qual narrativa é essa, né? Qual é a narrativa que pode ser atribuída à comunidade política? Qual narrativa melhor se adequa às características que você pode identificar na comunidade política que está sendo analisada? Isso, segundo Dworkin, uma magistrada ou magistrado, no momento da decisão judicial, precisa realizar, precisa pressupor uma narrativa para a comunidade política personificada, a fim de justificar o capítulo que está sendo escrito no momento em que você dar uma decisão judicial, no momento em que você justifica uma decisão judicial. E aí Dworkin vai trabalhar a ideia de hipótese estética e hipótese política, eu já vou explicar para vocês o que é isso, e Dworkin vai defender a sua tese da dimensão holística, ou seja, a teoria do direito ela precisa pressupor um holismo. O que significa holismo? Significa o todo. Significa que a melhor teoria do direito é aquela que melhor explica o todo da prática do direito, e não aquela que explica as proposições jurídicas atomizadas, isoladas. É importante você compreender o todo da prática do direito. Essa é a ideia de dimensão holística. Essa ideia de dimensão holística no Dworkin tem duas subdimensões aqui. A primeira, a tese do imanentismo, ou seja, todo critério para justificar direitos deve ser encontrado dentro da própria prática do direito. Então, Dworkin vai aqui rejeitar qualquer teoria que tente apontar para um ponto de vista arquimediano, ou seja, um ponto de vista para fora do direito, como os naturalistas geralmente o fazem, né? Se baseiam na natureza humana, em algo que está fora da prática. Dworkin vai dizer que esse tipo de teoria não pode ser aceita numa sociedade democrática, numa sociedade liberal. E segundo, a ideia de verdade como coerência, né? A ideia de que a verdade das proposições jurídicas é obtida por meio da coerência das diversas proposições jurídicas dentro do sistema. A melhor teoria é aquela que melhor consegue justificar essa coerência. É óbvio que essa coerência que Dworkin aqui está tentando justificar é uma coerência de princípios e não uma coerência estratégica. A gente já viu isso na aula sobre convencionalismo. Então, a dimensão holística, portanto, pressupõe imanentismo, ou seja, os princípios vão ser justificados a partir do ponto de vista da própria prática, do ponto de vista interno. E dois, a verdade como coerência. A verdade ela é determinada a partir de um processo de análise da coerência entre os comprometimentos que alguém assume dentro de um certo sistema jurídico. Essa é a ideia do romance em cadeia ou em série que Dworkin vai enfatizar. Nessa ideia de romance em cadeia em série, como o direito ele vai pressupor uma certa narrativa, é importante a gente relembrar dois conceitos que já foram estudados, a hipótese estética e a hipótese política. Então, toda narrativa vai desenvolver essas duas hipóteses. O que é a hipótese estética? A hipótese estética diz, segundo Dworkin, que interpretar significa identificar a qual gênero a espécie do agir humano pertence e apresentá-lo da sua melhor forma possível a partir de critérios de adequação. A hipótese estética diz que interpretar significa identificar a qual gênero uma espécie de agir humano pertence. Ou seja, significa dizer que quando eu vou interpretar qualquer ação humana, qualquer prática humana,
eu preciso identificar qual gênero ela pertence. Ela é um romance? Ela é um documentário? Ela é um filme de terror? Então, por exemplo, ninguém vai interpretar um filme do Zé do Caixão, por exemplo, como interpreta uma obra de Shakespeare. Né? São gêneros de narrativas diferentes. A primeira coisa é você identificar a qual gênero aquela narrativa pertence, a qual gênero aquela prática pertence. Em segundo lugar, a hipótese política, a ideia de que o direito ele possui um gênero específico, que é o gênero político, e que qualquer teoria do direito precisa identificar esse gênero político e qual narrativa política melhor justifica os direitos. Essa é a hipótese política. Então, o romance cadeia, em Dworkin, que é uma ideia muito importante do Dworkin, repito, é a ideia de que toda decisão judicial deve ser pensada como um capítulo de uma história. Então, quando eu decido algo, eu sempre tenho que olhar para trás e identificar se a minha decisão está adequada com os capítulos escritos antes de mim, né? Se eu vou escrever uma decisão judicial hoje, se eu for justificar uma decisão de hoje, eu não posso ignorar os precedentes, as leis e tudo que foi escrito antes daquela decisão. Assim como alguém que escreve um capítulo em um romance de uma obra coletiva não pode ignorar aquilo que foi escrito por outras pessoas antes. Além disso, eu tenho que ter uma visão prospectiva, ou seja, eu tenho que justificar também por que a minha decisão judicial é a melhor decisão do ponto de vista dos princípios que aquela comunidade aceita, e não só daquilo que foi decidido no passado, porque pode ser que uma decisão do passado não seja a melhor decisão do ponto de vista dos princípios que aquela comunidade aceita. Esses dois elementos, o olhar para trás e o olhar para frente, são elementos do que a gente pode chamar de romance em cadeia. É olhar para trás, as decisões pretéritas, e olhar para frente com base nos princípios que guiam aquela comunidade política. Essa é a ideia de hipótese política e de hipótese estética, ou seja, do romance em cadeia em Dworkin. Então, todas as vezes que a gente for pensar uma decisão judicial, todas as vezes que a gente for pensar uma interpretação do Dworkin, eu quero que vocês lembrem de um famoso exemplo de Dworkin, que é utilizado também pelo professor Ronaldo Porto Macedo Júnior, num livro famoso chamado Do Xadrez à Cortesia, que é o exemplo da cortesia. Assim como a gente pode pensar o direito como um jogo de xadrez, Dworkin vai pensar o direito como a prática da cortesia. Ou seja, quando você vai interpretar aquilo que é cortês, aquilo que melhor expressa a cortesia, você precisa de algumas coisas. Primeiro, você vai identificar quais padrões de comportamento, né, no passado expressam a cortesia da melhor forma. Então, eu trouxe um exemplo aqui, abrir a porta para uma mulher, por exemplo, como uma prática pretérita, parece expressar essa ideia de cortesia. Né? Então, se alguém analisar os padrões que expressam a cortesia, alguém vai identificar, obviamente, essa ideia de abrir a porta para uma mulher passar como um padrão que aparentemente expressa a cortesia na nossa sociedade. Porém, além de identificar esses padrões, toda interpretação precisa atribuir um sentido para a prática. Qual o sentido da prática da cortesia? O sentido dela é manifestar o respeito por uma pessoa. Então, eu preciso, identificar qual padrão melhor expressa aquela prática. 2, entender qual sentido aquela prática está tentando alcançar, qual o point da prática. No caso da cortesia, é o respeito. E aí vem a questão interpretativa, né? Que Dworkin se coloca. Será que abrir a porta para uma mulher ainda é uma manifestação de respeito? Será que hoje em dia isso não pode significar também uma manifestação de machismo, de dominação do homem com relação à mulher, de manifestação de uma ideia de fraqueza feminina? Esse é um ponto de debate, né? Um ponto político, um ponto que envolve a própria interpretação da prática. Dworkin acha que o direito é a mesma coisa. Quando eu vou justificar
uma proposição jurídica válida, eu devo me perguntar qual o sentido daquela prática. Então, por exemplo, se eu for justificar a liberdade de expressão na sociedade brasileira, eu tenho que pensar qual o sentido da liberdade de expressão, qual o sentido da garantia da liberdade de expressão. Além de identificar quais padrões, né, de comportamento manifestam a liberdade de expressão, né, eu tenho que também buscar compreender qual o sentido da liberdade de expressão numa sociedade democrática. É por isso que, para Dworkin, toda justificativa de um direito vai envolver um processo interpretativo de atribuição de sentido para a prática. Vai envolver também um processo interpretativo de atribuição de uma personificação da comunidade política. E, portanto, vai envolver a atribuição de uma certa narrativa, de um romance em cadeia, que vai gerar um certo modelo para a justificação da decisão. Esse modelo, basicamente, tem duas dimensões. A dimensão da adequação, que é o olhar para trás. Eu sempre tenho que olhar para trás para verificar quais decisões do pretérito foram tomadas. Essas decisões me vinculam de uma certa forma, porque eu sou membro da comunidade política e porque eu sou magistrado e magistrada, e eu tenho uma obrigação de papel como magistrado ou magistrada. Então, eu me vinculo a essas obrigações do passado, de um lado, essa dimensão da adequação, e a dimensão da justificação, que faz com que eu tenha que decidir com base em princípios que são identificados internamente na própria prática do direito, ao olhar para frente. Então, todo o direito com integridade ele é pensado dessa forma, um olhar para trás e um olhar para frente. Vocês já devem ter percebido isso na leitura do capítulo sobre convencionalismo. Então, sempre Dworkin vai analisar uma prática social olhando para trás e para frente, assim como ele faz com a cortesia, né? Ele vai olhar para trás, verificar quais padrões de comportamento manifestam a cortesia e olhar para frente, quais padrões de comportamento devem ainda ser considerados como manifestações do respeito, que é o valor pressuposto pela cortesia. No direito, a mesma coisa. Quais padrões manifestam a liberdade de expressão, quais padrões devem ainda ser considerados como manifestações da liberdade de expressão, considerando o valor que uma liberdade de expressão vai ter em uma sociedade democrática. Essa é a ideia que Dworkin vai trazer com a dimensão da adequação e a dimensão da justificação das práticas sociais como práticas interpretativas. E aí Dworkin traz um caso para nós, o caso McLaughlin, é um caso famoso, né, do direito da common law, e Dworkin aqui, quando vai analisar esse caso, traz a sua famosa metáfora do juiz Hércules. O juiz Hércules é um juiz, uma metáfora que Dworkin cria de um semideus. Por que um semideus? Ele não é Deus, né? Ele não tem poderes divinos, ele é humano, Dworkin vai dizer, e tem suas limitações. Mas por que ele é um semideus? Porque, diferente dos magistrados e magistradas, o juiz Hércules ele tem um tempo dilatado para analisar os casos, ele tem ele tem uma memória suficiente para organizar todos os casos do pretérito, do passado, né, no momento da decisão. Então, ele é um juiz que, digamos, embora tenha falhas humanas, limitações humanas, vulnerabilidades humanas, ele tem condições sociais que um magistrado ou magistrada não tem. Dworkin assume isso. Portanto, é uma metáfora, né? É uma metáfora para a gente pensar como a decisão judicial pode ser pensada em Dworkin. Então, essa decisão vai ser tomada pelo juiz Hércules. E aí ele traz o caso do McLaughlin, que é o caso de uma pessoa que, após tomar conhecimento de um acidente sofrido por seus parentes, ela tem um surto, né? Um dano psicológico. Ela chega no hospital, toma conhecimento daquele acidente e tem um dano psicológico. E aí ela entra com uma ação de indenização por esses danos morais e psicológicos contra a pessoa que causou o acidente. Então, ela tenta fazer com que a pessoa que causou o acidente, além de pagar os danos materiais do acidente, né, de carro, que ela também pague os danos psicológicos, morais, que a McLaughlin sofreu
ao tomar conhecimento do acidente. Então, ela não participou do acidente diretamente, ela não está envolvida diretamente no acidente, ela não estava no local, ela tomou conhecimento do acidente já no hospital, mas ela alega que a pessoa que causou o acidente é responsável pelo dano moral, psicológico que ela sofreu no hospital. E aí esse caso chega à corte e os juízes têm que decidir esse caso. E aí Dworkin vai nos apresentar aqui como ele acha que esse caso deveria ser julgado com base no modelo do direito como integridade. E aqui a gente vai ver como Dworkin vai pensar. Eu não vou me alongar tanto nesse caso, mas eu espero mesmo que vocês busquem ler esse capítulo 7, esse caso, de maneira mais detalhada, porque é um caso importante para que a gente compreenda o que é o direito como integridade para Dworkin. Dworkin vai, portanto, levantar hipóteses sobre como justificar esse direito ou não da senhora que está reivindicando indenização por danos morais. Como é que eu vou justificar isso? Aí Dworkin vai levantar princípios. Isso são princípios em Dworkin, né? Princípios são essas máximas, né, que vão definir se uma pessoa tem direito ou não. E o juiz Hércules ele vai levantar essas hipóteses. A primeira hipótese é a hipótese de ninguém ter o direito moral à indenização, exceto para danos físicos. Dworkin vai considerar essa hipótese problemática, primeiro porque, do ponto de vista da adequação, no direito norte-americano já existem decisões que reconhecem a indenização por dano moral. Então, ou seja, por danos que não são físicos. Então, isso seria problemático do ponto de vista da adequação da decisão. Em segundo lugar, esse tipo de argumentação ele não traz nenhum tipo de justificação principiológica, o que para o Dworkin não tem plausibilidade aqui. Então ele vai negar esse primeiro argumento. Notem que esse primeiro argumento está muito relacionado à ideia de convencionalismo para Dworkin. Esse primeiro argumento me parece ser o argumento de alguém que pensa o direito como um convencionalista, né? Porque só está preocupado com as convenções do passado. E Dworkin vai dizer que, olha, mesmo que isso seja uma convenção do passado, eu preciso de um argumento principiológico para justificar que eu não posso reconhecer danos que não sejam físicos. O segundo argumento, igualmente um argumento convencionalista, vai dizer: as pessoas têm o direito moral à indenização por danos emocionais sofridos na cena do acidente, em face de qualquer pessoa que tenha descuidadamente causado o acidente, mas não tem direito à indenização por danos emocionais sofridos posteriormente. Novamente, é uma tese interessante. Dworkin vai dizer que ela é problemática do ponto de vista da adequação com os casos anteriores e também não apresenta nenhum argumento principiológico para justificar a decisão. Então, não fica claro porque o juiz não pode, por exemplo, mudar o precedente ou porque ele precisa aceitar esse tipo de padrão de comportamento. Então, isso seria, de novo, um argumento convencionalista que não convence o outro. O terceiro argumento já não é convencionalista, é um argumento pragmatista. Ele vai dizer: as pessoas devem obter indenização por danos emocionais quando a prática que exige indenização em suas circunstâncias for diminuir os custos globais dos acidentes ou, de algum modo, tornar a comunidade mais rica a longo prazo. Então, aqui é um argumento pragmatista, ou seja, um argumento que só pensa para frente, só olha para frente, ou seja, é um argumento baseado no consequencialismo, né? A decisão ela deve reconhecer o direito da senhora McLaughlin caso isso vá gerar riqueza para a sociedade. Caso não vá gerar, ela não deve reconhecer. Para Dworkin, esse é um argumento que não deve ser aceito, porque é um argumento que faz com que o magistrado não respeite os direitos que as pessoas têm com base no próprio ordenamento jurídico. Né? Ele não se adequa à forma como o ordenamento jurídico pensa o direito. Por quê? Porque o direito aqui, nesse caso, vai depender exclusivamente de uma questão econômica. O Dworkin aqui claramente vai rejeitar esse argumento como um argumento que só olha para frente, não olha para trás, né? Não leva a sério a ideia de romance em cadeia. Então, esse terceiro argumento é rejeitado por ser um argumento pragmatista ou consequencialista.
O quarto argumento, as pessoas têm um direito moral à indenização para qualquer dano emocional ou físico que seja uma consequência direta do comportamento descuidado, não importando quão provável ou previsível seja que tal conduta venha a produzir tal dano. Esse já é um argumento melhor do que vai dizer, mas é um argumento problemático porque parece que esse argumento ele torna a comunidade política não responsável por aquelas ações que ela pode, inclusive, prever. Então, ela torna as pessoas não responsáveis por ações que as pessoas podem prever. E aí Dworkin vai dizer, esse tipo de argumento não convence, porque nós precisamos de um direito que atribua responsabilidade para as pessoas pelas ações intencionais delas. E as ações intencionais, para Dworkin, incluem a previsibilidade que uma ação minha pode ter. Então, esse é um argumento, portanto, que não respeita a igual consideração e respeito pelas pessoas, porque faz com que uma pessoa seja irresponsável por ações que ela poderia prever o dano. O quinto argumento é um argumento bom, o outro vai dizer, né? Muito bom, na verdade. As pessoas têm um direito moral à indenização por danos emocionais ou físicos, que são a consequência de condutas descuidadas, mas apenas se tal dano for razoavelmente previsível pela pessoa que agiu descuidadamente. Então, aqui é justamente o contrário do argumento quarto, né? O argumento quinto aqui é o contrário. Ele vai dizer que a pessoa é responsável também por aquelas ações que ela poderia prever o dano, a consequência. Então, aqui me parece que Dworkin vai dizer que esse argumento me parece mais adequado, porque responsabiliza as pessoas pelas ações intencionais delas. E o sexto, as pessoas têm um direito moral à indenização por danos razoavelmente previsíveis, mas não em circunstâncias nas quais o reconhecimento de tal direito venha a impor ônus financeiros massivos e destrutivos às pessoas que foram descuidadas para além da proporção de sua falha moral. Aqui, o sexto argumento, que é também interessante, ele condiciona a responsabilidade jurídica de alguém à capacidade financeira daquela pessoa. E aí Dworkin se pergunta, será que nós queremos uma comunidade que vá mitigar a responsabilidade de alguém pela capacidade financeira dela? Essa é uma pergunta que nós temos que responder do ponto de vista dos princípios que guiam a nossa comunidade política. Então, aqui o caso McLaughlin expõe claramente a metodologia que Dworkin pressupõe para uma prática argumentativa principiológica. Dworkin expõe aqui claramente como o convencionalismo pode ser pensado nos dois primeiros argumentos, como o pragmatismo vai ser pensado no terceiro argumento e como o direito como integridade pode ser discutido nos três últimos argumentos apresentados por Dworkin. Então, o juiz Hércules aqui é uma metáfora que serve para que a gente compreenda o que é o romance em cadeia, o que é o direito como integridade que Dworkin já expôs até aqui. O que são as dimensões da adequação e da justificação. E quais são as críticas possíveis aqui para Dworkin? Um detalhe importante, ainda no slide anterior, vou voltar aqui só para vocês entenderem, é que mesmo nesse caso complexo, Dworkin vai dizer que existe uma resposta correta. Essa é uma tese da única resposta correta de Dworkin. Né? O Dworkin vai dizer que, mesmo em casos difíceis, mesmo em casos complexos, é possível dizer que há uma única resposta correta. E como eu sei a resposta correta, a única resposta correta? A partir dos critérios que eu já identifiquei do holismo dworkiniano, ou seja, a partir do momento que eu identifico quais princípios guiam a minha decisão judicial e se essa minha decisão ela é a mais coerente possível, considerando os princípios da prática jurídica argumentativa e da comunidade política personificada a qual eu pertenço. Então, a única resposta correta ela é resultado dessa prática argumentativa que eu estou fazendo do ponto de vista principiológico e de uma coerência principiológica que eu devo impor ao direito. É assim que você chega à única resposta correta para o caso específico que Dworkin está trazendo. Críticas possíveis, né, e respostas de Dworkin, né? A primeira crítica que é feita do Dworkin é que a de neutralidade, o direito deve ser neutro, o direito não deve pressupor uma narrativa política. Dworkin esse é um argumento clássico, né, do convencionalismo e também, de certa forma, do positivismo, né, que o direito deve ser neutro.
Dworkin vai dizer que isso é um erro, acreditar nisso, porque toda argumento em prol, em favor da neutralidade já pressupõe um debate político sobre a razão para este posicionamento. Então, você pode até dizer que a neutralidade é um valor importante, mas para isso você tem que justificar politicamente. Você não é neutro, né? Portanto, né? Existe uma justificação política para a neutralidade. A diferença para Dworkin não é se a moralidade política é relevante para a interpretação, né? Mas sim quais princípios da moralidade fazem mais sentido e, portanto, são decisivos para justificar direitos. Segundo crítica que é feita do Dworkin é a crítica de que o juiz Hércules está legislando. Ele estaria oferecendo a opinião acerca do que o direito deveria ser. Dworkin vai contra-argumentar dizendo que a aceitação da dimensão da adequação, né, esse olhar para o passado, já implica a vinculação à teoria do direito como integridade. Que, portanto, o Hércules não está legislando, ele está, inclusive, considerando as decisões políticas do passado. Ele tem uma obrigação de papel, ele não obedece à moral em abstrato, ele obedece ao direito, e ao papel que o magistrado exerce numa comunidade política. Porém, além dessa decisão de adequação, dessa dimensão de adequação, o direito também tem que ter uma dimensão de justificação, porque o direito, ele, para ser coerente, precisa ser coerente do ponto de vista principiológico. Ele precisa compreender quais padrões de comportamento podem ser justificados de maneira coerente numa comunidade política. Ou seja, ele precisa pressupor essa reconstrução descritiva como uma reconstrução importante para a prática do direito. É uma reconstrução que não é só uma descrição, mas ela também é valorativa. Então, portanto, eu apresentei talvez os conceitos mais importantes da teoria de Dworkin, né? Do ponto de vista da teoria do direito como integridade, a ideia de romance em cadeia, a ideia do juiz Hércules e a ideia da única resposta certa para casos complexos. Essas três questões são decisivas para a teoria do direito de Dworkin, e também expliquei como funciona o direito como integridade, né, a dimensão da adequação e da justificação. Espero que vocês tenham compreendido a teoria, aqui o modelo dworkiniano para pensar o direito, e qualquer dúvida vocês podem me escrever, aqui são as referências principais que eu utilizei, o próprio capítulo de Dworkin, que aqui não é o capítulo 1, aqui há um erro, né? É o capítulo 7º do Império do Direito, e o texto do Ronaldo Porto Macedo Júnior, A Integridade no Direito e os Protocolos de Hércules, que está no livro Interpretando o Império do Direito, organizado por mim, pelo professor André Coelho e pelo professor Thomas Bustamante. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me escrever. Eu agradeço mais uma vez pela paciência de vocês e pela atenção. Obrigado.